você, tudo bem? Alunos perguntam por que o colesterol LDL é um colesterol considerado ruim e por que o colesterol HDL é considerado colesterol bom. Eu sou o professor Billy Paul do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento e após a vinheta, estudo do colesterol especialmente para você. Vamos lá? Ok, tivemos uma aula sobre lipídio já disponível no canal. Hoje vamos conversar com você a respeito do colesterol, beleza? Colesterol é um lipídio do grupo dos esteroides, não é isso? Os esteroides são lipídios que caracterizam-se por apresentar um álcool de cadeia policíclica na sua composição, denominado de ciclo pentano peridrofenantreno. Ok? Veja a aula de lipídio, onde nós falamos sobre isso. O colesterol é sintetizado no fígado, denominado de colesterol endógeno, porque é produzido pelo seu próprio organismo. Tanto o colesterol LDL como o colesterol HDL, a nível de hepatócitos, que são as células específicas do fígado, a nível citoplasmático, numa organela conhecida como retículo endoplasmático liso. Quando você estuda as estruturas vivas da célula, chamadas de organelas ou organoides, uma das estruturas que você estuda é o retículo endoplasmático liso, cuja função básica é a síntese de lipídios, onde entra aí também, claro, logicamente, a síntese do colesterol, beleza? Chama-se colesterol endógeno. O colesterol também é encontrado na alimentação que você consome. Nesse caso, chama-se colesterol exógeno. É aonde está o problema. Por quê, professor? Porque o colesterol necessário ao seu organismo, o fígado, já o sintetiza. Quando você se alimenta, se a sua dieta for uma dieta extremamente rica em lipídios, extremamente rica em gorduras, então você corre o risco de acrescentar, certo, níveis de colesterol extremamente elevados no organismo, ok? Que juntamente com os triglicerídeos podem levar a propensões às doenças cardiovasculares, tá certo? Mas quais são as funções específicas do colesterol? A função mais importante do colesterol está aqui, ó, formação da membrana plasmática. A membrana plasmática, tá certo? Nós sabemos que ela é lipoproteica, cujo lipídio básico e fundamental é um lipídio conjugado, também chamado de lipídio composto, conhecido como fosfolipídio, exatamente porque é uma cadeia lipídica ligada a um radical fosfato, né? A um radical fósforo. Por isso, tratar-se de um lipídio composto. Mas não é só de fosfolipídio e de proteínas, tá, que se forma a membrana plasmática. Ela também tem na sua estrutura o elemento colesterol, tá, que é basicamente a função mais importante do colesterol, proporcionar a formação de membranas plasmáticas celulares, juntamente com os fosfolipídios. Beleza? O colesterol também é precursor de vitaminas lipossolúveis, aquelas vitaminas que são solúveis em lipídios, as vitaminas do grupo ADEC ou QEDA, se você preferir. Vitamina A, D, E e K. A vitamina A, conhecida como a vitamina da visão, a vitamina D, conhecida como a vitamina da calcificação óssea, a vitamina E, vitamina que está relacionada à reprodução, e a vitamina K, que está relacionada à coagulação sanguínea, tá certo? Claro que no decorrer das nossas aulas teremos aulas, existem aulas no canal falando sobre vitaminas, vitaminas lipossolúveis, vitaminas hidrossolúveis, tá? Dentro do nosso programa de estudo de biologia molecular, beleza?
Muito bem. O que mais, professor, o colesterol faz? Formação dos hormônios sexuais, tá certo? Até na aula de lipídios nós falamos sobre isso. O colesterol é utilizado como precursor para a síntese de testosterona, que é o hormônio sexual masculino, o estrógeno, que é o hormônio sexual feminino, juntamente com a progesterona, que também é um hormônio sexual feminino. Então essas são as funções básicas extremamente importantes do elemento colesterol no organismo. Ok. Que mais? O colesterol também é usado para a formação da bile. A bile é sintetizada também pelo fígado a partir de colesterol, tá? Onde esse colesterol é convertido a ácidos e sais biliares, armazenado na vesícula biliar e liberado a nível duodenal, tá, ok? Intestino delgado. A função da bile é emulsificar gorduras para facilitar o processo digestivo a nível intestinal. Essa é a função da bile. Ela tem ação detergente. Lembre-se que bile não contém enzimas, tá? O que a bile tem é ácidos e sais biliares que emulsionam as gorduras, facilitando o trabalho das enzimas a nível intestinal, uma delas a lipase pancreática, a realizar sua atividade catalítica, quebrando as moléculas lipídicas. Tá? Mas a bile, ela se forma precisamente pelo excesso de colesterol orgânico, que é recambiado de volta ao fígado, tá? No processo de distribuição de colesterol. Claro, como é excesso, o fígado não manda esse colesterol de volta. Ele então degrada em ácidos e sais biliares, formando a bile. A bile, na verdade, é um mecanismo de excreção do colesterol que é utilizado pelo fígado, para que o fígado se livre ou minimize, tá, o excesso de colesterol orgânico, provocado principalmente pela má alimentação das pessoas, né, o chamado colesterol exógeno. Sendo assim, como o colesterol é utilizado, professor? O fígado produz, tá certo? O sangue faz a distribuição. Ele é liberado a nível de plasma. 90% do plasma sanguíneo é de água, é formado por água, é formado por H2O. Certinho ou não? Então é esse plasma que faz o transporte de colesterol, distribuindo-o para todas as células de todos os tecidos corporais, de modo que essas células possam então produzir as suas membranas celulares, as suas membranas plasmáticas, tá? Esses colesteróis, ok, eles têm receptores específicos que o permitem serem reconhecidos pelas estruturas celulares e, consequentemente, serem endocitados, tá, para dentro dessas estruturas celulares. É o que nós chamamos de absorção celular. E aí serão utilizados para a síntese estrutural das membranas plasmáticas celulares juntamente com os fosfolipídios. Esse é o mecanismo de utilização do colesterol. Só que existe um problema. Qual é o problema? O colesterol é um lipídio e você sabe que lipídios são moléculas apolares, consequentemente não tem solubilidade em água. E aí vem a pergunta crucial, a pergunta super importante a respeito disso. Como é que eu faço para transportar em meio aquoso, olha lá, 90% do plasma é água, como é que eu faço para transportar então o colesterol, que não é solúvel em água, em um ambiente extremamente aquoso? Como então fazer isso? É aí onde entra aquela questão que é denominada de lipoproteínas. Como transportar o colesterol apolar através do plasma sanguíneo, cuja sua composição é 90% de água? Como transportar? Envolto em proteína, que nós chamamos de lipoproteína. Por isso que se fala em colesterol, tá? Lipoproteína. A lipoproteína LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, a lipoproteína HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, ok?
Então, como é que é feito isso? Ora, o fígado produz o colesterol LDL, produz o colesterol HDL, tá? Esse colesterol LDL é o colesterol considerado ruim, embora ele seja o colesterol de função mais importante, porque ele é utilizado para a produção das membranas plasmáticas, mas ele é considerado um colesterol ruim porque ele tem a característica de se fixar nas paredes das artérias, tá certo? Formando placas de ateroma, que são as placas de gordura. Isso diminui o diâmetro das artérias, aumentando a pressão arterial. E o indivíduo, ao longo do tempo, ele vai desenvolvendo uma doença chamada arteriosclerose. Não é isso aí? O colesterol HDL é considerado o colesterol bom, porque esse HDL é quem recambia o colesterol LDL em excesso no sangue de volta ao fígado. E o fígado, então, converte esse colesterol, tá, em bile, né? Forma ácidos e sais biliares, compondo a bile, que é armazenada na vesícula biliar, liberada no duodeno, e assim, tá, o fígado, de certa forma, ele intervém nas quantidades de colesterol aí no seu organismo. Muito bem, essa proteína LDL, conhecida como proteína de baixa densidade, tá? Por que é uma proteína de baixa densidade, professor? Ela contém mais colesterol e menos proteína. A HDL, tá, é de alta densidade porque tem menos colesterol e mais proteína. E você sabe que as proteínas são os compostos orgânicos de mais alto peso molecular. A massa de um aminoácido é 120, tá? Existem proteínas com milhares de aminoácidos. Então, o que é que o fígado, na verdade, ele faz para tornar possível o transporte do colesterol apolar insolúvel em água em meio aquoso? O envolve em uma capa proteica. Capa proteica esta, cujo conteúdo, sendo mais alto em colesterol, vai caracterizar o colesterol LDL, que será utilizado pelo organismo nas suas funções específicas. Ok? Essa capa de proteína envolvendo a quantidade menor de colesterol e mais de proteína vai ser o colesterol HDL, cuja sua função é retirar o excesso de colesterol do meio sanguíneo e trazer de volta para o fígado. Professor Billy Paul, explique melhor como funciona isto. Vamos ver como é? Olha só, vamos entender como funciona essa relação, essa questão da lipoproteína LDL e a lipoproteína HDL quando falamos de colesterol. Vamos imaginar que essa bolinha, que eu estou com ela na mão aqui, que essa bolinha seja exatamente colesterol, ok? Representa colesterol. Só que eu não posso pegar essas moléculas de colesterol que representadas por essa bolinha e jogar diretamente na corrente sanguínea. Eu não vou conseguir fazer o transporte porque isso não se dilui em meio aquoso, tá? Lipídio, colesterol, não é solúvel em água. Então o que se faz? Pega-se então uma capa proteica, tá aqui a capa proteica, tá certo? E envolve a molécula de colesterol nesta capa proteica, olha só, entendido, Paulo? O que é que eu tenho agora aqui? Eu tenho uma lipoproteína. Uma lipoproteína que corresponde ao colesterol LDL. Lipoproteína de baixa densidade. Ok? Manda isso aqui para o organismo. Na superfície dessa capa proteica existem receptores específicos que são reconhecidos pelas membranas plasmáticas celulares, fazendo com que essas moléculas, essas lipoproteínas, sejam captadas pela estrutura celular e endocitadas por essas células, de modo que elas possam utilizar esse colesterol. Desempacota a capa proteica e pega o colesterol e utiliza nas suas respectivas funções. Entendido? Muito bem. Esse é o LDL. O colesterol HDL, como é que funciona? A diferença, tá, no colesterol HDL é que ele terá mais proteína do que colesterol. Olha lá, mais proteína do que
colesterol. Olha aí, pronto. O que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho uma lipoproteína de alta densidade, cuja sua função é recambiar o colesterol LDL em excesso de volta para o fígado, para que o fígado se livre desse colesterol excessivo, tá convertendo em ácidos e sais biliares, formando a bile, que será armazenada na vesícula biliar e depois dispensada na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Entendido? Continuando, vamos lá? Importante. O que é importante, professor? Colesterol LDL. Siga a sequência. Qual a sua função clássica? Membrana plasmática celular. Constituição estrutural da membrana plasmática celular. O excesso ocorre através da alimentação, colesterol exógeno. O que acontece com esse excesso? Ele tende a se acumular nas artérias, formando as placas de ateroma, e essas placas de ateromas, quando soltam pequenos pedaços que seguem junto com a circulação sanguínea, pedaços estes de gordura que são chamados de trombos, podem entupir, obstruir artérias coronárias ou artérias do cérebro, provocando ataques cardíacos, infarto, acidentes vasculares cerebrais e outras coisas mais relacionadas ao sistema circulatório. Tá? São as chamadas placas de ateroma que se formam nas artérias, por isso o nome aterosclerose. Entendido? O colesterol HDL, tá? Ele carrega o colesterol LDL de volta ao fígado, tá certo? Que colesterol é esse? O colesterol excessivo. Agora, excesso desse colesterol pode produzir a chamada pedra na vesícula. Daí o indivíduo tem que retirar a vesícula. Neste caso, daí para frente, a dieta dele tem que ser uma dieta pobre em gorduras. Ele não pode se dar o luxo de comer muito material gorduroso, porque como não há mais a vesícula biliar para armazenar a bile, essa bile então ela vai ser liberada o tempo todo lá no duodeno. Isso pode levar a problemas de diarreia muito desconfortáveis para o paciente quando faz uma cirurgia de retirada de sua vesícula. E para concluir a nossa aula, quais são os níveis, professor, ideais de colesterol? Tá? Esses níveis são medidos miligrama por decilitro de sangue. Quais são os níveis ideais? Então você faz um exame, tá? Nesse exame lá você tem os valores de referência. Nesses valores de referência você vai encontrar o colesterol total, que é de 125 a 200 miligramas por decilitro de sangue. Aí, um pouco mais abaixo no exame, ele pode ser detalhado, onde ele coloca os níveis de colesterol LDL, menos de 100 mg DL, e o HDL, 50 mg DL ou superior. Entendido? Muito bem. Essa tabela é extremamente importante, principalmente a questão do LDL e do HDL, porque vamos imaginar que você esteja com um nível de HDL muito baixo, 10, 20 miligramas DL, tá certo? E o LDL está muito alto, está acima, por exemplo, de 200 miligramas. O que isso indica? Isso indica que você está extremamente propenso ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Tá? Então, o ideal é que você tenha o nível de HDL de 50 miligramas no mínimo ou superior, quanto maior, melhor, e o nível de colesterol LDL não ultrapasse 100 miligramas por decilitros de sangue. Ok, pessoal? Então essas são as informações importantes, tá certo, com relação ao colesterol. Passe na descrição do vídeo, baixe o material sobre lipídios que está disponível, gabaritado, entendeu? Bem legalzinho, para que você possa exercitar o conteúdo visto em aula. O biomap da aula também está na descrição para você baixar. Aprendeu? Se inscreva no canal, ative as notificações, novas bioaulas todas as semanas. Bons estudos e nos encontramos na próxima aula. Tchau!